tarde, boa tarde. Vamos para mais uma live. A hora não parece ser oportuna, mas deixa eu te dizer. A melhor hora é aquela que você consegue. O melhor momento é aquele que você dá conta. Então, por que não? Vem. Se você pode, vem ver essa live. Já convida alguém e entenda que o hoje é um presente, né? Esses dias nós estamos estudando Hebreus. Hebreus fala da supremacia em Cristo. Hebreus fala da supremacia de Jesus, fala da supremacia do sacrifício de Jesus, fala da supremacia da pessoa de Jesus. E uma coisa interessante é que lá no capítulo que a gente estudou hoje, o autor vai falar, né, que Deus estabeleceu um tempo chamado hoje. Então, hoje é o melhor dia. Hoje é o melhor momento. Hoje é a melhor estação que você pode viver para desfrutar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Hoje é uma dádiva do céu. Hoje é uma dádiva que ninguém te pode roubar. Porque se você chegou até aqui, no hoje, é porque Deus tem planos para a sua vida. Planos de te fazer prosperar e não causar dano. Planos de um futuro, planos de esperança, planos de paz. Então que nesse dia você receba vigor, você receba renovo, você receba graça, você receba do céu tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus, ela garante que se você vem a Jesus, você tem tudo aquilo que você precisa. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que Jesus fez por você. E quando Jesus faz por você, ele não faz de forma incompleta, de forma insuficiente, mas tudo que nós temos nele é mais que suficiente, é excelente, é extraordinário, é excedente, é transbordante. É sobre isso que nós vamos falar. Nesse mês nós estamos falando que você nasceu para a abundância, você foi nascido de novo, você veio a Cristo e você recebeu uma segunda chance para viver o sobrenatural de Deus. Não para viver o comum, o ordinário, mas para viver o extraordinário. Porque Jesus, ele vai dizer exatamente isso, que ele veio para te dar uma vida plena. E hoje nós vamos descobrir que vida plena é essa. E no original, o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então que nessa tarde você receba um renovo do céu, que você receba graça, que você receba vigor, que você receba alegria. Não interessa como estão as tuas circunstâncias, não interessa o que o mundo grita nos teus ouvidos hoje, o que as pessoas dizem ao teu respeito. Se você escolher a Cristo, coisas extraordinárias vão acontecer. Você crê assim? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Cada pessoa, Pai, que vai ouvir essa live. Somos gratos a Ti por onde essa mensagem chegar, porque nós sabemos que o Senhor tem planos de paz a nosso respeito. Não importa como foi o nosso passado, não importa quais são as nossas dores, quais as tribulações nós temos vivido, mas o Senhor estabeleceu um tempo e esse tempo é hoje. E hoje nós escolhemos fazer a diferença nas nossas vidas primeiro, crendo que Tu és suficiente para todas as nossas necessidades, que o Teu poder é suficiente para curar as nossas enfermidades, para aliviar as nossas dores. Nós cremos que o Teu nome é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, e por isso nós rendemos que toda tristeza renda-se ao nome de Jesus, toda enfermidade renda-se ao nome de Jesus, toda dor, toda angústia, toda opressão renda-se ao nome de Jesus, toda enfermidade saia em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo o poder das trevas, que todo principado seja repreendido nessa hora e o seu poder seja amarrado e que nada possa impedir, ó Deus, enquanto essa live estiver acontecendo, o agir de Deus. Eu declaro mentes, corações, olhos e ouvidos abertos para discernir a Tua voz e ouvir, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra, Deus, ela é suficiente para nos curar, nos salvar, nos transformar e nos colocar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, seja exaltado, seja bendito, seja glorificado para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos chamar aqui algumas pessoas, vamos convocar aqueles que hão de receber do Senhor uma revelação nova
da graça, do favor de Deus, nós queremos declarar que nesses dias o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? João capítulo 10, verso 1, vai dizer o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, no livro de João, ele vai se apresentar como 7 eu sou, e um deles é eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma referência ao templo de Jerusalém. E pelo templo de Jerusalém, o que acontecia? As ovelhas eram levadas para o sacrifício. E ali no sacrifício, o que acontecia? A ovelha era oferecida no lugar para a remissão dos pecados. Então está dizendo que ele era a porta das ovelhas, por onde as ovelhas passariam, e uma vez que o sacrifício havia sido feito, as ovelhas estavam protegidas e guardadas. Gente, preste atenção. Aqui Jesus está dizendo algo muito, muito, muito forte que serve para mim e para você. Ele está dizendo, olha, eu asseguro que aquele que não entra no aprisco pela porta sobe. Esse é o ladrão. Qualquer pessoa que entra sem ser pela porta é ladrão. Pensa na sua casa. Tem as pessoas que você deixa entrar e tem as pessoas que entram sem que você deixe entrar. Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos lendo João, capítulo 10, do 1 até o 10, falando sobre vida abundante. Por quê? Porque no original, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, essa palavra abundância, no original, é perissos. O que é perissos no grego? Porque a Bíblia ela foi escrita principalmente em 2 idiomas. O hebraico, no Antigo Testamento, e o grego, no Novo Testamento. E aí, no grego, essa palavra significa excedente, abundante, extraordinário, mais que o suficiente. Então, Jesus está dizendo que quando ele vem para a tua vida, quando ele chega na tua vida, ele é mais que suficiente. Ele é extraordinário. Ele é abundante, ele é tudo aquilo que você precisa. E aqui tem uma chave muito preciosa que ele diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aqui tem uma chave muito preciosa que tem um porteiro. Na sua casa tem porteiro? Em Jerusalém havia a escala dos porteiros. Qual que era a função deles? Era ficar em cada uma das 12 portas de Jerusalém, porque no sábado, por exemplo, não era permitido que as pessoas entrassem para vender ou sair. Então, os porteiros, eles tinham a função de proteção. E eles não deixavam entrar qualquer coisa. Eu não sei quem tem entrado na tua vida. Eu não sei se você estabeleceu um porteiro nos teus pensamentos. Presta atenção, que uma vida abundante, ela começa na mente. E se você não tem porteiros na sua mente, os teus pensamentos, eles vão e vêm do jeito que quer e eles fazem uma bagunça na tua vida, porque você não tem controle sobre os seus pensamentos. Mas Jesus está dizendo que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor. Porque ele diz antes que aquele que entra pela porta é o pastor. Então, os pensamentos que entrarem na tua cabeça, eles precisam passar por um filtro. E esse filtro, ele tem que ser alinhado com a palavra. Ele tem que ser alinhado com a palavra. Porque se ele não está alinhado com a palavra, qualquer coisa pode ser uma mentira. E quem que é o porteiro da minha e da sua vida? Você sabe? Coloque aqui nos comentários se você já sabe quem é esse porteiro que Jesus está falando.
Ô, Jeová, serve para você, Cleison, serve para todos nós, meu amigo. Porque a palavra de Deus vai dizer que se a gente deixa, as pessoas só fazem bagunça na nossa vida quando a gente deixa. A mesma coisa na nossa casa. As pessoas só bagunçam a nossa casa se a gente deixa elas entrarem e bagunçarem a nossa casa. A nossa vida é igual, os nossos relacionamentos são iguais. Nós temos a obrigação de estabelecer limites. O porteiro fala de limite. Se chega alguém para entrar, não, tem um porteiro que vai dizer, não, aqui não pode entrar. A pessoa está mal vestida ou está vestida inadequadamente num casamento. Gente, não pode entrar. Existe padrão. Existe padrão para tudo. Então, quando Jesus diz, olha, o porteiro abre a porta, estabeleça porteiros na sua mente, estabeleça porteiros na sua vida. E presta atenção, que ele vai dizer que depois que a ovelha ouve a voz do pastor, ele vai levar ela para fora. Por quê? O aprisco, apesar de ser um lugar seguro, é um lugar limitado. O aprisco é um lugar de segurança para você estar um tempo, mas a abundância, a vida abundante, ela está fora do aprisco. É por isso que ele diz, ele entra, elas ouvem a voz dele e ele sai do aprisco. Ele leva elas para outro lugar. Para onde ele leva ela? Para o pasto verdejante. No pasto verdejante tem o quê? A abundância de comida, tem água, tem refrigério, tem tudo. Por quê? Embora o lugar ali do aprisco seja seguro, seja confortável, mas tem limites de recursos. E uma vida abundante, como eu já falei para vocês, de Perissos, é extraordinário, é excedente, é transbordante, é muito mais do que o suficiente. Então, dentro do aprisco não existe isso. Dentro do aprisco existe limite, existe recursos limitados, existe espaço limitado. E aí ele vai conduzir as ovelhas, mas o legal de andar com Jesus é que ele não vai deixar você andar sozinho. A Bíblia vai dizer que ele vai adiante delas e elas seguem. E o Salmo 23 vai ser um salmo muito conhecido, você deve saber, né? Ele diz, né? Conduz-me a pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Essa é a função do pastor. Ele vai te levar para um lugar de abundância, ele vai te levar para um lugar de refrigério, ele vai te levar para um lugar onde coisas extraordinárias vão acontecer, que dentro do aprisco você não vai conseguir. E se você sair sozinho do aprisco, também você corre risco de ser enganado, você corre risco de ser maltratado. A ovelha não saía por aí sozinha. Ele vai dizer ao longo desse capítulo que as ovelhas elas não vão seguir qualquer um. Elas não vão atrás de qualquer um, porque a ovelha ela é um animal instintivo que ela depende de conhecer e se sentir segura para seguir quem vai guiando ela. Então, quando você aprende a reconhecer a voz de Jesus, ele vai te conduzir passo a passo até você chegar ao seu destino. E a pergunta que eu te faço hoje é, você sabe qual é o seu destino? Você sabe para que Deus te criou? Quando o cara inventou a caneta como essa, ele inventou ela para quê? Você consegue me dizer qual que é a função de uma caneta? O cara não inventou a caneta e depois disse para que ela ia servir. Não, havia uma necessidade. E por causa da necessidade, ele criou a caneta. A função da caneta é o quê? Escrever. Então Deus não te colocou nessa terra porque, peraí, vou jogar, vamos usar Cleison aqui. Vamos jogar Cleison lá na terra, nessa década aqui, nessa geração aqui. E peraí, vou pensar aqui, o que Cleison vai fazer na terra? Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus já tinha um plano para a vida de Cleison. Isso que é o mais extraordinário. Porque uma das coisas que diferencia Deus dos ídolos, meu Deus, uma coisa que diferencia Deus dos ídolos é que ele conhece o futuro, como ninguém conhece. E essa é uma das coisas mais extraordinárias acerca de Deus, é que ele conhece o meu e o teu futuro, e porque ele conhece o meu e o teu futuro, ele tira pessoas da nossa vida. Eita, Jeová! Ele tira pessoas da nossa vida, ele nos tira de ambientes. Às vezes ele nos tira de grupos de WhatsApp, gente. Só para que a gente não seja ferido, não seja ofendido, não seja exposto, porque ele está nos guardando para algo muito especial. Porque ele tem algo para mim e para a tua vida. E é isso que ele faz. Ele vai nos colocando nesse lugar. Ele vai nos conduzindo nesse lugar. E ele nunca vai jogar o Cleison no abismo, a menos que ele esteja lá com uma rede para pegar o Cleison. Porque a palavra de Deus diz que ele dará ordem aos seus anjos para que quando eu cair do abismo, Jeová, para quando eu cair do abismo, eu não machuque meus pés em pedra alguma. Então, ainda que você chega no fundo do poço, a luz de Deus, ela se manifesta e você começa a subir. Então, Jesus, ele está dizendo aqui, olha, existem duas pessoas.
E assim na minha e na tua vida vão existir dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que vão te colocar pra cima, como eu, Cleison. E aquelas pessoas que vão tentar te jogar no abismo. Aquelas pessoas que vão tentar te jogar no abismo abaixo. Mas deixa eu te dizer. A decisão, e isso é muito forte, a decisão de escolher a quem você vai ouvir, a quem você vai dar vozes, vai dar legalidade, é sua. O poder de Deus, o poder de Deus, ele me dá essa liberdade de escolher a quem eu vou ouvir. Se aquelas pessoas que me atiram pedras, que me jogam para baixo, que dizem que eu não vou servir para nada, que eu não vou chegar a lugar nenhum, ou se aquela voz de Deus que diz, olha meu filho, eu tenho planos de paz ao teu respeito, eu tenho planos excelentes a teu respeito e você vai conseguir chegar. Não desanima, não desiste, não retrocede, permanece, porque sim, eu farei de você o mediador dos povos. E aí ele diz, olha, tem um diabo, tem um ladrão, tem um assaltante, tem aquela pessoa que vai te levar, que vai querer tirar tudo de ti. Mas eu sou a porta das ovelhas. E se você entrar por mim, você vai entrar e sair. Você não vai ser um prisioneiro, presta atenção. O diabo, ele cria prisões, ele cria ciladas. Mas Jesus, ele diz, você vai entrar e você vai sair. Você vai passar. É um lugar de passagem. E Jesus vai estar contigo. Essa que é a parte boa de andar com Jesus. Ele não te torna prisioneiro. Você é livre para permanecer nele ou não. Você escolhe, você pode acordar hoje, como eu falei no comecinho, né? Deus nos deu um tempo precioso, um tempo chamado hoje. O hoje é um presente de Deus. E hoje você pode acordar e dizer, hoje eu vou andar com Deus, eu vou andar com Deus. E aí amanhã você fica revoltado porque alguém te xingou, porque alguém da igreja até, né? Já peço perdão, não da igreja, né? Mas alguém da igreja te feriu, alguém da igreja te desprezou, alguém da igreja te lançou palavra de maldição. Como aquele servo que amaldiçoa Davi no dia que ele está fugindo de Absalão, né? Mas deixa eu te dizer, você tem essa possibilidade de escolher a voz que você vai dar ouvidos. E dependendo da voz que você escolher ouvir, é essa voz que vai mudar o teu destino. E aí ele diz, o diabo, ele tem um propósito, o ladrão, ele tem um propósito. Qual que é o propósito dele? Roubar, matar e destruir. Lembra que ele falou lá no comecinho que o ladrão e assaltante, ele entra pelas brechas. E ele vem com um propósito definido, lembra? Existe um propósito definido para a tua vida. O diabo conhece uma parte desse propósito por causa da estrutura e da história que você está construindo. E aí ele vai tentar de tudo para roubar, matar e destruir esse propósito. Com um único objetivo, fazer você desistir da sua caminhada com Deus. Mas você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa sábia. E você entendeu que Jesus é a porta e você vai passar por essa porta e você vai permanecer nele. E para onde quer que você se vire, você vai encontrar pastagem. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. Para onde quer que você se vire, você vai encontrar pastagem. Se você passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Aleluia. Creia que Jesus, ele disse que ele não só é a porta, mas ele também é o bom pastor. Então pensa no caráter de Deus como uma pessoa boa. E se você pudesse definir o que é uma boa pessoa para você? É uma pessoa que te estende a mão, é uma pessoa que cuida de você, é uma pessoa que anda com você, é uma pessoa que te escuta, é uma pessoa que te acolhe, é uma pessoa que te joga pedra. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Você só precisa ser ovelha de Jesus. E quando alguém te atirar pedras, ou quando alguém quiser te jogar abismo abaixo, ele vai ser o teu defensor. Não é bom? Quando nós temos um defensor, quando nós temos alguém que defende o nosso caráter, que defende a nossa pessoa, alguém que vem em nosso socorro e diz, não, fulano não é assim não. Fulano é uma pessoa legal. Então Jesus é essa boa pessoa. Jesus é o bom pastor que vai nos conduzir ao lugar de destino. E esse lugar de destino para mim e para você é um lugar abundante. Um lugar onde há excedentes, é um lugar mais que suficiente, é um lugar onde coisas extraordinárias acontecem. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus, ele sozinho, é suficiente para cumprir tudo que ele prometeu na minha e na sua vida. Ele precisa do meu e do seu posicionamento, mas ele não precisa do meu e do seu recurso, ele não precisa de nada do que a gente tenha. Ele sozinho é suficiente. Vê que quando Lázaro morre,
Jesus disse, eu sou a ressurreição. E ele traz Lázaro de volta. Quando não havia comida e havia uma multidão desesperada, precisando de alimento, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Pedro estava desesperançado e que ele não tinha pegado nada à noite na pesca, Jesus vai e diz para ele, lança a rede ao mar. Lança do lado direito, você lançou do lado errado, agora eu vou te instruir, eu vou te orientar. Você vai lançar do lado certo e você vai pescar. E você vai pegar muitos peixes. Pedro vai, Senhor, olha, eu sou muito experiente, eu passei a noite pescando, eu já tive muito trabalho, eu já lavei as minhas redes, inclusive, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então eu quero te animar hoje. Não sei como é que você chegou aqui, não sei como é que tá o seu dia, eu não sei como é que tá o teu mês, o mês de setembro tá acabando, eu não sei como é que você tá caminhando pro último trimestre do ano, mas deixa eu te dizer, o ano ainda não acabou. Você ainda pode realizar muitas coisas esse ano, ainda, tá? Eu te convido, dia 1º de outubro, eu vou lançar um novo desafio de 21 dias. 21 dias, segundo os estudos, segundo ciência, existem muitos estudos que comprovam que 21 dias é um tempo suficiente para você estabelecer o início de um novo hábito. E eu quero te convidar para o nosso último desafio do ano, no Tricai. Vai ser assim extraordinário. Já tem muita gente com muita expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Tem muita coisa sendo gerada em Deus para esse período. Serão 20 dias desafiadores, mas que se você passar pelo processo, meu Deus, 2026 não será do mesmo jeito. 2026 será completamente diferente de tudo que você já viveu. Se você começar a construir 2026 hoje. Lembra que eu comecei falando nessa live que o presente é o hoje, né? Hebreus 4 vai falar muito sobre o hoje. Muitas vezes o Espírito Santo vai estar ministrando sobre o hoje. E lembra que eu falei, né, que tem um porteiro estabelecido nas portas. Não se esquece, a sua tarefa de hoje é estabelecer porteiros na sua mente, para que não entre qualquer pensamento que seja contrário à palavra de Deus, contrário de tudo aquilo que Deus tem. Você nunca vai encontrar na palavra Jesus amaldiçoando uma pessoa, menosprezando uma pessoa, diminuindo uma pessoa, dizendo que a pessoa não vai dar conta. O tempo todo nós vemos palavras de encorajamento. Eu quero te desafiar a estabelecer porteiros na tua mente, para que quando o desânimo bater na tua porta, você dizer assim, ó, aqui não, aqui você não entra, aqui eu tenho um porteiro forte, ele não vai deixar você passar, tá? Então essa é a tua tarefa para hoje. Se lembre que é uma decisão que você toma na hora que você acorda, pode mudar todo o seu dia. Se você estabelecer porteiros na sua vida a cada manhã, quando você acordar, quando você abrir o olho, você determinar, hoje o desânimo não é mais forte do que eu. Você vai conseguir ter um dia diferente a cada novo dia, tá? Então você faz isso no dia seguinte você faz de novo, no dia seguinte você já chama os seus porteiros para se alistar. Inclusive você pode até dar nome para eles, tá? Igual criança que tem aí os seus amigos invisíveis, você não vai ter amigos invisíveis, tá? Mas você pode estabelecer o príncipe da paz sobre os seus pensamentos. Você pode estabelecer o príncipe guerreiro contra a ansiedade. Tem gente que fica ansioso porque tem conta para pagar, porque o salário está atrasado. Tem gente que fica ansioso porque está acima do peso e tudo que pensa é em comida. Tem gente que fica ansioso porque está magro demais, não consegue ganhar massa gorda, músculo. Então deixa eu te dizer, estabeleça príncipes. E dia 24 nós estamos começando a mentoria Essência Real. E a primeira aula que nós vamos falar é sobre a porta e os porteiros. Nós vamos falar sobre a porta das ovelhas do ponto de vista da Nova Jerusalém, tá? Na Nova Jerusalém de Apocalipse existem 12 portas e a mentoria ela vai passar por essas 12 portas. E cada uma dessas portas ela fala de um princípio que você pode usar na sua vida para transformar o teu destino. Então a mentoria é uma mentoria que vai ser em 2 fases. A primeira fase é a fase da mirra, é a fase da preparação, da purificação e de remoção de tudo aquilo, crença limitante, entendimentos errados, visões erradas, para que você entre na fase do perfume, de exalar um cheiro bom por onde quer que você passar. Deixa eu orar por você. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários. Nós vamos orar agora, crendo que o poder de Deus está nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é sobre você, não é sobre o que você crê, o que você acredita, mas se você está aqui e nós estamos aqui no nome de Jesus, Ele está aqui, porque é isso que a palavra diz.
Amém? Você crê assim? Vamos lá. Papai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que hoje é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos. É o dia que o Senhor estabeleceu e sobre as nossas vidas a paz, a alegria, a refrigério. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom, porque o teu amor dura para sempre. Porque os nossos lábios cantarão e contarão os grandes feitos do Senhor nessa terra. Aquilo que só o Senhor poderia fazer por nós, em nós e através de nós. Nós queremos concordar, ó Deus, com o teu plano para as nossas vidas. Eu te apresento, meu Deus, cada família aqui representada. Meu Deus, que tu vá suprir cada necessidade, seja emocional, seja física, seja espiritual. Que o Espírito do Senhor entre com providência e que os céus respondam à nossa oração da terra. Que a terra se abra e produza a resposta que os teus filhos estão clamando. E que a boa mão do Senhor faça prosperar, ó Deus, a tua palavra. Envia a tua palavra, meu Deus, e cura aqueles que estão enfermos. Seja enfermidade física, seja enfermidade da alma, seja enfermidade da mente. Deus, eu declaro, todas as enfermidades rendam-se ao nome de Jesus. Toda dor renda-se ao nome de Jesus. Toda tristeza renda-se ao nome de Jesus. Que pelo poder do sangue de Cristo, milagres comecem a brotar. Famílias comecem a ser restauradas. E o nome do Senhor seja glorificado. Libera, ó Deus, os céus sobre os teus filhos e manifesta o teu poder. Porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Nós somos gratos a ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará ainda em 2025. Porque nós cremos que há poder no sobrenatural. Por isso nós declaramos, e assim é, por causa do teu nome. Seja exaltado, seja glorificado para todos sempre. Amém, amém, amém. Semana que vem nós temos uma convidada especial para a nossa live devocional. Alguém que tem um impacto muito grande na sociedade. Eu quero te convidar para estar presente na próxima quinta-feira, 19 horas. Já coloca aí o lembrete e já convida alguém para estar aqui. Vai ser a abundância no serviço, para que você entenda que quando Deus fala de abundância, Ele fala de abundância física, abundância emocional, abundância espiritual, mas também abundância e plenitude no trabalho. Deus te abençoe e até a nossa próxima live.